Olá pessoal, o meu nome é Jacqueline e sejam bem-vindos aqui ao canal. Antes de começar o vídeo, já sabem, subscrevam o canal caso não sejam subscritos, deixem o vosso gosto se gostarem deste tipo de conteúdo e partilhem com alguém que achem que pode gostar. Também recordo que na caixa de descrições encontram o meu link para o meu Trade Stories, para a minha conta do Goodreads e também o meu link de afiliados book, que não gasta mais por isso se usarem, mas contribuem com uma porcentagenzinha que depois que eu posso usar para comprar mais livros. Começando este vídeo, é um vídeo um bocadinho diferente e é então uma tag, que é a tag País das Maravilhas. Eu vi este canal da Mafalda, do outra Mafalda, eu não sei onde é que é a tag original, mas depois eu deixo tudo na caixa de descrições, por isso não se preocupem, se quiserem saber, estará lá com certeza. Agora, passando então à tag, esta tag tem 7 perguntas, também não é nada de extraordinário, mas para cada tema temos um livro para escolher, não é tão de conversar e tão de relaxar como outras que eu tenho vindo a fazer. Então, a pergunta número 1 é: Alice, um livro que te fez cair num mundo completamente diferente. Quando eu pensei neste tema, vieram logo à cabeça, obviamente, os livros de fantasia épica, porque são os que nos transportam para mundos efetivamente diferentes do nosso e de forma assim mais gritante. E então trouxe-vos O Império Final, do Brandon Sanderson. Este é o primeiro livro da saga Mistborn, Nascido nas Brumas. Eu ainda não terminei de ler esta série, mas este é o primeiro livro e, portanto, é a introdução para este mundo que não é de todo igual ao nosso. Só para vocês terem noção, isto é o mapa que nós temos no início. Depois temos outro mapa, que é já a cidade onde se passa grande parte da história. E no final temos esta parte, que é a tabela de referência para a magia, porque isto tem uma magia um bocadinho diferente e também tem uma referência alfabética, uma espécie de um glossário para os termos que estão neste livro. Portanto, vocês estão a ver o nível de detalhe que ele há de ter para ser preciso isto tudo. É um livro de fantasia épica, isso já só por si diz muito. Para além de se passar num mundo diferente, todas as regras que estão agregadas a este mundo são diferentes, têm personagens não humanas e o sistema de magia baseia-se em consumirem metais para fazer o poder, dependendo do metal que se está a consumir, sendo que pessoas específicas só conseguem usar metais específicos. E depois existem os nascidos nas brumas que conseguem usar todos os metais, mas estas pessoas são muito raras. E portanto é a história de uma rapariga nascida nas brumas a conhecer o seu poder e mais do que isso acaba por ser uma trama muito política sobre o governo deste Império Final. É uma série que eu gostei muito de ler, e estou a gostar muito de ler, aliás, e recomendo muito que lhe deem uma oportunidade. Se gostarem de fantasia épica, com certeza vão gostar deste livro. Aviso já que é muito complexo, sim, mas não tenham medo. Acho que se começarem a entrar lentamente neste tipo de mundos de fantasia épica, vão gostar de certeza. Recomendo muito. Pergunta número 2. Chapeleiro Maluco, um livro com uma personagem maluca. Eu aqui levei isto para o bom sentido, não levei para o mau sentido. E então escolhi o Aconteceu Naquele Verão, da Tessa Bailey. E eu estou aqui a considerar a protagonista deste livro, a Piper, porque ela é absolutamente louca. Ela gosta de festas, gosta de dar assim grandes festarões, cheios de coisas mirabolantes, como aparecer montada num unicórnio, por exemplo. Coisas assim astronómicas. Ela é uma pessoa muito extravagante, pronto. E depois tem aquelas coisinhas de, como é uma menininha rica, nem sequer sabe fazer nada para comer, pronto, só para vocês perceberem.
Portanto, eu acho que ela se adequou muito bem aqui a uma personagem bem maluquinha. Para quem não sabe, este livro é um romance. É um romance com bastante picante. É um romance com algum sentido de humor, mas também não é nada de extraordinário. É uma espécie de comédia romântica. Mas ficam já avisados que tem mesmo bastante picante. Tem cenas assim mesmo picantezinhas. Mas eu gostei bastante de o ler na altura, não adorei, mas eu lembro-me que gostei bastante de o ler e, portanto, não deixo de vos recomendar. Pergunta número 3. Coelho Branco, um livro que te atrasou as leituras. A bem ser, não é culpa do livro. Ou melhor, se calhar até é. Vou-vos falar aqui do Legends of Marithia, que é um livro enorme, que apesar do tamanho é aqui um bocadinho enganador, no sentido em que isto são as três livros completos aqui dentro deste livro, que é a trilogia de War of Prophecies, traduzindo à letra seria a Guerra das Profecias, e o livro 1 é então Prophecies Awakening, o 2 é Darkness Rising e o 3 é Talon Sphere, do Peter Cavari. Isto é uma trilogia também de fantasia épica, que tem dragões e elfos e faz-me lembrar de certa forma um bocadinho então a onda do Eragon nesse sentido, que tem uma imensa trama de guerra e política, etc. Só que é um livro bastante grande, como tem os 3 volumes aqui nele, e acabou por me consumir bastante tempo. Eu tinha que ir com calma, até porque a letra é minúscula. Eu tinha que ir lendo assim. Vocês estão a ver bem? Tinha que ir lendo com calma. Ainda por cima estive a ler numa altura em que não estava a ler assim tanto quanto isso, portanto atrasou-me um bocadinho nesse sentido, mas valeu a pena porque eu gostei bastante da experiência de ler esta série. Já não me recordo de pontuação é que eu dei, mas dei uma boa pontuação e acho que seria uma boa aposta para lerem se gostam de fantasia épica. Não é ao nível de O Império Final, mas é bastante boa de ler. Pergunta número 4. Gato Risonho, um livro que te fez rir muito. Eu não sou muito de rir com livros, digo-vos já isto. Uma série de livros que eu acho que tem um bom sentido de humor é aqui a série Tony Shu, Detetive Canibal, de John Layman e Rob Guillory. Isto é uma série com policial e que tem assim umas cenas de gore, que vê-se logo aqui na capa pelo sangue na mão aqui do nosso protagonista, que tem um dedo aqui na mão. Tem assim umas cenas um bocado fortes nesse sentido, gráficas, mas tem um sentido de humor fantástico. O protagonista desta história é um psicopata e ele, quando come alguma coisa, ele sabe toda a história de vida daquela coisa, desde que nasceu até aquele momento em que ele está a comer aquela parte do corpo. Quem diz parte do corpo diz os legumes igual. Eu estou agora aqui a falar em partes do corpo, né? E ele é um detetive, portanto isso ajuda bastante às vezes a resolver os seus casos, embora ele não goste muito de ter que recorrer a esse poder para descobrir coisas. Agora, é importante referir que este livro, em particular, tem outras personagens com outros tipos de poderes assim relacionados com também comida ou pronto. E uma das personagens que aparece é uma rapariga que consegue fazer com que as pessoas saboreiem a comida pelo que ela escreve. Portanto, nesse momento, por exemplo, é um momento muito engraçado na história, porque ela faz uma descrição de uma comida absolutamente nojenta, que toda a gente que lê começa a vomitar por causa de sentir aquele sabor, não é? E o Tony Shu, aqui o nosso protagonista, que não sabe a que é que sabe comer, porque como ele tem toda esta experiência de comer e saber toda a história de vida daquele alimento, ele não consegue saborear efetivamente a comida. Então, quando ele tem aquela experiência, pela primeira vez saborear a comida, por mais horrível que ela seja, ele é o único que permanece feliz ali no meio daquela confusão toda das pessoas a vomitarem-se todas. E é uma cena muito engraçada, apesar da nojice envolvida. Este é um livro com um sentido de humor bastante estranho, mas que eu recomendo muito nesse aspecto. É muito divertido de ler. Também tem aqui um galo que é doido e é muito engraçado, sério.
Pergunta número 5. A Lagarta Azul, um livro que te fez refletir. Dispensando apresentações, 1984, de George Orwell. Este livro é um livro muito político, pronto, tem uma abordagem muito política, mas fala de temas muito fortes, muito importantes, em termos societários. Este livro foi a origem da série Big Brother, mas acho que à luz dos dias de hoje é um livro ainda mais importante de se ter em mente e assusta-me imenso a realidade atual nesse aspecto, porque uma das coisas que é abordada aqui neste livro é que o partido político está a manipular a informação que chega às pessoas, a informação escrita. E eles começam a censurar a história, eliminando todos os vestígios que existam sobre aquele tema e recriando aquelas notícias, recriando aqueles acontecimentos à luz daquilo que eles querem saber, à luz daquilo que eles querem. Portanto, isso é muito assustador e infelizmente, embora as pessoas ainda não estejam bem a ver isso, o que está a acontecer atualmente com o reescrever de histórias como as histórias da Agatha Christie e de outros autores que estão a ser censurados, porque isso para mim é censura, para retirarem tudo aquilo que eles consideram menos próprio, para ficar próprio para consumo, para não ter temas problemáticos, para não ter racismo e não ter outras coisas. Eu sou daquelas pessoas que compreendo perfeitamente bem a importância da sensibilização cada vez maior da população para esses temas, para não existir racismo, para não existir homofobia, para não existir transfobia, acho que é assim que se diz, para não existir nada desses estigmas da sociedade que são francamente ridículos, porque cada pessoa é livre de ser o que quer e de fazer o que quer. A minha liberdade acaba quando a do outro começa, e é nessa parte aí que as coisas estão a ficar um bocadinho assim com um blur. Está a ser uma sociedade tão crítica, tão extremista neste procurar de acabar com todas essas coisas, que se está a tornar o oposto. Está-se a tornar uma censura para o que já existiu para trás, que é a histórica, que é a nossa história, faz parte da nossa cultura, para manipular e alterar de forma a que não seja nesses termos. Lá está. É um tema muito sensível, mas assusta-me o facto de estarmos a caminhar nesse sentido e não sei se há alguém aí que concorda comigo, mas acho que isso é bastante assustador. Portanto, este livro faz-me pensar muito por causa disso. Pergunta número 6. Tweedledum e Tweedledee, dois livros que são bastante parecidos. Os livros de que vos venho falar são estes dois. O Splintered, de A.G. Howard, e o Amores Rebeldes, da série Wicked Lovely, da Melissa Marro. Para vos fazer então aqui o contraponto, este é um retelling, ou é considerado um retelling da Alice no País das Maravilhas, ele já tem opinião aqui no canal, mas efetivamente para mim não é um retelling, é uma continuação, uma imaginação de uma continuação para a história da Alice no País das Maravilhas. A protagonista desta história vê coisas que mais ninguém vê, ouve coisas que mais ninguém ouve, e então acha que está a seguir o histórico da sua família de mulheres malucas. E, portanto, ela depois acaba por se aperceber que está relacionada então com este mundo do País das Maravilhas e que talvez ela não seja assim tão maluca. E depois tem a parte do romance, pronto, que tem uma espécie de um triângulo amoroso com um rapaz que é amigo de longa data e o outro é o que está lá naquele País das Maravilhas, que acaba por ser o guia dela ali naquele mundo. Quanto ao Amores Rebeldes, a protagonista é a única com a capacidade de ver as fadas, ou dentro dos humanos ela é uma das poucas que tem este dom de ver as fadas, e ela
tenta ao máximo evitar demonstrar que as vê, porque sabe que as fadas só trazem problemas. E depois ela acaba por se ver envolvida aqui numa situação que a transporta para este mundo secreto das fadas e onde ela tem de aprender as regras delas, etc. Ao mesmo tempo envolvida então com um triângulo amoroso com o seu melhor amigo, já de sempre, e um príncipe da corte de verão, que na altura acho que é príncipe, ou já é rei, já não sei, acho que é rei. É o rei das fadas da corte de verão. Portanto, vocês estão a ver mais ou menos a semelhança, não é? Acho que eles são parecidos nesse sentido. São os dois com uma vertente muito mais dark do que seria de esperar para jovens adultos. Pergunta número 7. Rainha de Copas, um livro cujo autor gosta de matar personagens. Aqui o óbvio seria ir para George R. R. Martin, mas eu queria escolher uma coisa diferente e então venho trazer-vos Saga de Brian K. Vaughan e Fiona Staples, que quem sabe, quem não sabe, não sabe. Basicamente é isto. Mas sim, há aqui muita personagem que aparece e que morre, que aparece e que morre, aparece e morre, aparece e morre. Portanto, acho que sim, acho que estes autores também gostam de matar personagens e de formas bastante fortes. Já me ia esquecendo de dizer, mas eu tenho um vídeo de opinião sobre a série, não é só sobre este livro, é sobre a série, que recomendo que vão dar uma espreita dela para saber mais sobre o que é que fala a história, etc. Pronto, para verem também um bocadinho da arte. E foi isto, pessoal, espero que tenham gostado. Se ainda não fizeram esta tag e gostam de Alice no País das Maravilhas, sintam-se à vontade então aqui para levar a tag e fazer. É uma tag relativamente fácil de gravar, até porque tem poucas perguntas. E é isto. Espero que tenham gostado das minhas respostas. Se tiverem alguma coisa a dizer sobre alguma delas também, claro que eu agradeço todos os comentários que façam. E vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!